E aí, galera do projeto Boina Vermelha, aqui é o professor Vilas para tratar de um assunto muito importante, né, que são as frações, né? Essa será a primeira aula de frações, né? Conteúdo muito importante que você leva para a vida toda, né? Então vamos começar definindo o que é fração, né? Bom, frações são utilizadas para representar apenas um pedaço de um todo. Por exemplo, digamos que existam 7 bolas no total à venda em uma loja. E você decide comprar 3 delas. Uma para você, uma para seu amigo e uma para ficar de reserva, né, caso estoure ou caso perca. Dizemos então que você comprou 3 sétimos das bolas disponíveis. A nomenclatura das frações, né, nesse caso aqui é 3 sétimos, a gente vai ver mais adiante, né, ainda nessa aula. Mas já adianto que o nome dessa fraçãozinha aqui é 3 sétimos. Bom, então com esse exemplo, acho que dá para ficar bem claro o que as frações representam, né? Elas representam uma parte de um todo, né? Nesse caso, o todo era 7 bolas à venda, né? 7 bolas disponíveis para serem vendidas na loja. E a parte que você escolheu foi que você decidiu comprar 3 delas, ou seja, você escolheu uma parte composta por 3 dessas bolas, né? Para comprar. Bom, frações é isso, né? Agora é necessário a gente definir alguns nomezinhos que serão de extrema importância no decorrer dessa aula e das seguintes, né? É muito importante que vocês gravem esses nomezinhos, porque iremos nos referir a eles constantemente. Então é necessário você ter bem claro na sua cabeça, né? O que cada nomezinho desse representa, né? Mas não é muito difícil, né? São só dois nomezinhos. Bom, dizemos que o número que se encontra em cima denomina-se numerador, né? Nesse caso é o 2, né? Circulado aqui. E o número que se encontra embaixo se chama denominador. Nesse caso, 2 é o numerador e 5 é o denominador, né? Aqui o 5 circulado, né, embaixo do tracinho é o denominador e o número que está em cima, circulado aqui, é o numerador. Ok? Bom, seguindo aqui, é necessário ressaltar alguns pontos em que é necessário maior atenção, né? Ou apenas um detalhe ou observação. Bom, fração também pode ser interpretada como uma divisão, certo? Então, assim como uma divisão representa você pegar um todo e dividir em várias partes, né? A fração é você pegar uma parte de um todo, né? Então é uma maneira de você interpretar a fração. Não existe fração com o denominador zero. Ou seja, 1 sobre zero não existe, 2 sobre zero não existe, 9.000 sobre zero não existe. Ou seja, qualquer número que tiver no numerador, se no denominador estiver um zero, esta fração não irá existir, ok? Não existe. Bom, ainda vale ressaltar, né, que números naturais como 1, 2 e 3 podem ser escritos como 1 sobre 1, que é 1, 2 sobre 1, que é 2, 3 sobre 1, que é 3. Ou seja, podem ser escritos como o próprio número como numerador e o 1 como denominador, né? Como vocês podem ver nesse exemplo, né? 1 sobre 1 é 1, 2 sobre 1 é 2, 3 sobre 1 é 3 e assim por diante. Bom, agora vamos trabalhar como se lê as frações, né? Eu já adiantei lá no nosso primeiro exemplo, né? Um caso em que seria o 3 sobre 7, que ele lê-se 3 sétimos, né? Mas vamos trabalhar agora como fazemos para ler todas as frações, né? Bom, a regra geral é bem simples. Para ler-se frações lê-se primeiramente o numerador e em seguida o denominador, acompanhado pela palavra avos. Por exemplo, 15 sobre 19. Lê-se 15, 19 avos. Certo? Bem simples. O numerador vem primeiro. Apenas escrevam o numerador. Em seguida, o denominador, acompanhado da palavra avos. Certo? Bem simples. Contudo, só seguem a regra geral para denominadores maiores que 10 e que não sejam potências de 10. Bom, observe os casos a seguir. Coloquei aqui todos os casos, né, em que o denominador é menor do que 10, né? No caso de 1 sobre 1, eu não coloquei porque esse é apenas 1, né? Porque 1 sobre 1 é o próprio 1. Então, tá. Nesse caso, a gente tem 1 meio, né? 1 sobre 2, lê-se 1 meio. 1 sobre 3, lê-se 1 terço. 1 sobre 4, lê-se 1 quarto.
1 sobre 5 lê-se 1/5. 1 sobre 6 lê-se 1/6. 1 sobre 7 lê-se 1/7. 1 sobre 8 lê-se 1/8. 1 sobre 9 lê-se 1/9. E 1 sobre 10 lê-se 1/10. Certo? Bom, aqui eu coloquei uma tabela, né? Nessa primeira coluna, com todos os que a gente colocou, né, no slide passado, né, de 1 a 9, com exceção do 10, que não está aqui nessa imagem. E aqui está outros exemplos, né, que você pode trabalhar com os denominadores. Por exemplo, naquele caso todos começavam com 1, né, mas se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 2, eu teria 3 meios. Ou seja, numerador mais o termo do denominador, né, que nesse caso é meio, para o 2. Né. Numerador 4, nesse caso, denominador de 3 é terços. Né? Nesse caso aqui, numerador 10 e o denominador 4, né? Então seria 10 quartos. E assim por diante, né? Nesse caso aqui, 2 como numerador, 2 quintos, né? Porque o símbolo do denominador, né? Só seguir essa lógica aqui. Isso só funciona, né? Logicamente, nesses casos, né? De um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. A partir de números maiores que 10 e que não seja potência de 10, seguem a regra geral, como a gente já trabalhou ali no exemplo. Bom, agora vamos para a leitura de frações com denominador igual a uma potência de 10, certo? Nesse caso a gente já trabalhou com um décimo, então eu não coloquei nesse slide, mas podemos ver aqui que 1 sobre 100 lê-se 1 centésimo, certo? 1 sobre 1000 lê-se 1 milésimo, certo? 1 sobre 10.000 lê-se 1/10 de milésimo. Bom, vocês podem observar que tem uma lógica aqui, né? Centésimo vem de 100, né? Milésimo vem de 1000, décimo de milésimo vem de 10.000. Então, seguindo essa lógica, a gente poderia deduzir, por exemplo, como seria o 1 sobre 100.000. Né? Iria se ler 1 centésimo de milésimo, né? 1 centésimo para representar o 100 e 1 milésimo para representar o 1000, né? Então seria 1 centésimo de milésimo para representar um 1 sobre 100.000. Bom, de nomenclatura, né, de leitura de frações é basicamente isso, né? Agora vamos seguir para as frações impróprias, próprias e aparentes, né? Algumas definições das frações. Frações impróprias são aquelas que possuem um numerador maior que o denominador. Por exemplo, 20 sobre 19. Note que o numerador, que é 20, é maior que o 19. Logo, essa fração será imprópria. Frações próprias, né, como vocês já podem esperar, são aquelas que possuem um numerador menor que o denominador. Ou seja, o contrário das frações impróprias. Né? Então, nesse caso, podemos citar aqui o 107 sobre 207, que seria que lê-se, né, 107 207 avos. Então, note que 107 como numerador é menor do que 207 como denominador. Então, essa fração é própria. Né? E ainda existem a classificação como frações aparentes. São frações impróprias em que o numerador é um múltiplo do denominador. Por exemplo, 30 sobre 15 é igual a 2, já que 15 vezes 2 é igual a 30. Ou seja, o 30 que está no numerador é um múltiplo do denominador, que é 15. Né? Então a gente chega aqui num número natural, certo? Essa é a definição de fração aparente. Né? E agora vamos falar, né, de números mistos. Né? Números mistos são equivalentes a frações impróprias, porém representados por uma parte inteira e outra parte fracionária, né, na forma de fração. Observe os exemplos a seguir. Né? Bom, o primeiro exemplo é 10 oitavos, né? 10 sobre 8. Note que ele também pode ser escrito como 8 sobre 8, mais 2 oitavos, né? Porque 8 mais 2 igual a 10 e o denominador permanece o mesmo, né? Bom, note também que a gente pode interpretar fração como divisão, né? E quanto é que é 8 dividido por 8? 8 dividido por 8 é 1.
E aqui está representado o 1, né? Sendo que o 2/8, né, permanece na soma, né? E essa soma aqui, né, de 1 mais 2/8, eu posso representar como 1 2/8. E esta forma de representação é denominada número misto, né, com uma parte inteira, sendo 1, e uma parte fracionária, né, sendo 2/8. Observe esse outro exemplo aqui, né? A gente tem 37 dozeavos, né? Note que ele é a mesma coisa que 36 dozeavos mais 1 dozeavos, né? Porque 36 mais 1 é igual a 37, o denominador permanece o mesmo. Sendo que, como fração também pode ser interpretada como divisão, 36 dividido por 12 é igual a 3, né? Assim como está aqui representado. E o 1 dozeavos permanece, né? Então temos 3 mais 1 dozeavos, que isso é igual a 3 dozeavos. Note que esta representação é um número misto, né? Porque a gente tem a parte inteira 3, mas a parte fracionária 1 dozeavos. E esse último exemplo aqui, né? 29 onzeavos, que é igual a 22 onzeavos mais 7 onzeavos, né? Já que 22 mais 7 é igual a 29. Sendo que 22 dividido por 11, né? Que é 22 onzeavos, também é 2, né? O quociente dessa divisão é 2. Então, o 7 onzeavos permanece e a gente pode escrever isso como 2 7 onzeavos. Também um número misto, né? 2 a parte inteira de 7 onzeavos a parte fracionária. Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, para representar o que seria um número misto, né? Em que a gente, aqui nesse caso, a gente tem duas bolas, né? Ou seja, 2 inteiros, mais metade da bola, né? Na cor roxa, né? Então, isso aqui poderia ser representado, por exemplo, com 2 1/2, né? Ou seja, número misto. Por quê? Lembrando que isso é possível em frações impróprias, em que o numerador é maior do que o denominador. Vamos agora trabalhar frações equivalentes, né? Bom, dizemos que duas frações são equivalentes se apresentam o mesmo valor. Para trabalhar o conceito de frações equivalentes, vamos trabalhar com o seguinte exemplo. Pegaremos como exemplo a fração 9 dozeavos. Note que 9 dozeavos vezes 1 é 9 dozeavos dividido por 1, que é igual a 9 dozeavos, né? Porque na multiplicação, 1 é o elemento neutro e na divisão, 1 também é elemento neutro, né? Porém, observe que 1 pode ser escrito de diferentes formas, né? Podemos escrever 1 como 2 sobre 2 ou como 3 sobre 3. Afinal, né, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 3 dividido por 3 também é igual a 1. E assim por diante, né? Logo poderíamos escrever neste caso como 9 dividido por 12, 9 dozeavos dividido por 1 é igual a 9 dozeavos dividido por 3 terços, né? Lembrando que 3 terços é a mesma coisa que 1. Sendo que, como é que a gente pode realizar essa divisão, né? A gente divide em cima e divide embaixo. Ou seja, a gente vai dividir o numerador por 3, mas também vai dividir o denominador por 3. Aí o que acontece? A gente chega em que 9 dozeavos dividido por 3 terços é igual a 3 quartos. Por quê? Porque o 9, na minha fração original, é o meu numerador. Aí eu dividi meu numerador por 3. Quanto é que é 9 dividido por 3? 3. E, na minha fração original, temos 12 como denominador, né? E 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, o resultado será 3 quartos. Ok? Podemos ainda escrever como 9 dozeavos vezes 1, como sendo 9 dozeavos vezes 2 meios. Sendo que podemos realizar da mesma forma, né? 9 vezes 2 é igual a 18. E 12 vezes 2 é igual a 24. Ou seja, peguei o denominador da minha fração original e multipliquei pelo denominador da minha fração que representa 1. 12 vezes 2, 24. E no numerador, peguei o 9, né, que é meu numerador, e multipliquei pelo meu numerador da minha fração que representa 1. 2 meios. 9 vezes 2 dá 18. Podemos concluir então que 3 quartos é igual a 9 dozeavos, que é igual a 18 24avos.
né? Uma vez que a gente chegou nesses valores, apenas por multiplicando ou dividindo por 1. E 1, lembrando, é o número neutro, né? É o fator neutro da multiplicação e da divisão. Bom, coloquei aqui uma imagem, né, sobre frações equivalentes, né? Bom, a gente tem um retângulo aqui, né? 3 retângulos iguais. Em um lado eu peguei um meio do retângulo, né? Ou seja, metade deste retângulo. Nesta segunda imagem, eu também peguei metade do retângulo, mas eu peguei 2 quadrados dos 4 quadrados que tinham, certo? Mas continua sendo metade do retângulo total. Nesse caso, eu fiz mais divisões e peguei 4 dos quadrados menores, né? Mas ainda assim, peguei metade do retângulo total. Então, note que um meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos. Ou seja, estes todos representam o mesmo número. O mesmo pode ser dito aqui com este círculo, né? Em que eu começo com 4 oitavos, né? Tem um círculo dividido em 8 pedaços e eu pego 4 deles, sendo que note que também representam metade desse círculo, né? Nesse outro caso, eu divido apenas em 4 pedaços e pego 2 desses pedaços, também representa metade desse círculo. E nesse caso, eu divido em 2 pedaços e pego apenas uma parte, também representa metade desse círculo. Bom, e agora eu trouxe apenas um exercício para a gente trabalhar, em que nessa imagem a gente tem 3 figuras de um lado e 3 figuras do outro. E agora a gente vai trabalhar, tentar achar, né, quais que representam, quais que possuem relações de equivalência, né, ou seja, possuem o mesmo valor, tá? Nesse caso, a gente pode escrever que isso aqui é 1/3, certo? Neste outro caso aqui, né, nesse caso porque a gente tem um quadradinho pintado de 3 disponíveis, então 1/3. Neste daqui a gente tem 2 dividido por 5, né? Ou seja, 2/5, porque a gente tem 2 quadradinhos pintados de 5 no total, né? 1, 2, 3, 4, 5 pintados, mais não pintados. E nesse caso a gente tem aqui 3/4, certo? Que a gente tem 3 quadradinhos pintados dos 4 disponíveis. Deste outro lado aqui, a gente tem 3, né? Nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, a gente tem um total de 12 quadradinhos. Mas quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 desses pintados, né? Neste caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um total de 6 quadradinhos. Quantos pintados? Apenas 2, né? E nesta última figura, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um total de 10 quadradinhos. E um total de 4 pintados. Agora a gente vai ligar aqueles que representam frações equivalentes, certo? Então, por exemplo, vamos começar do primeiro. O primeiro é 1/3, né? Olhando para as figuras do outro lado, quais que representam também 1/3, ou seja, uma parte de 3, né? Uma parte do retângulo foi dividida em 3, desse retângulo maior, né? Bom, a gente pode ver que ele é ligável, né? Ou seja, ele é equivalente a esta segunda figura aqui do lado direito, né? Afinal, esses dois quadradinhos somados também representam 1/3 do quadradinho total, né? Do retângulo total. Então a gente vai fazer uma ligação aqui para indicar que essas frações são equivalentes, né? 1/3 e 2/6. Nesta outra figura, né? Na segunda, pintada por quadradinhos vermelhos, né? No total de 5 quadradinhos. A figura que se relaciona seria os 4/10, né? Como vocês podem ver aqui, note que esses 4 quadradinhos são equivalentes a esses dois retângulos maiores aqui do lado vermelho. Então, também em relação de equivalência, né? E o outro caso, também podemos ver que, pelo que restou, 3/4 tem que ser igual a 9/12. Mas a gente também pode ver que, do total,
deste retângulo que foi dividido em 4 partes, a parte verde toma 3 dessas partes. E aqui, a cada 3 quadradinhos representam uma parte, né? Uma parte dessas divididas por 4 aqui, né? Desse retângulo maior. Então podemos ver que são frações equivalentes, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, aproveitado, aprendido muito. E bons estudos. Obrigado por assistirem.